Bem-vindo, contador, contadora. Meu nome é Giline, né? Gil para os mais chegados. Eu sou sócia da GIG Assessoria Contábil, consultora contábil, já faz um bom tempo, 10 anos. A minha empresa linda da GIG é uma menina bem grande agora. E eu estou aqui hoje para a gente conversar sobre o tema empreendedora de sucesso, sonho realidade. Por que esse tema e por que ele tem tanta relevância? Porque, como consultores contábeis, nós temos um mercado aí a ser trabalhado que é o mercado do empreendedorismo feminino, né? Entender as forças, as fraquezas, as necessidades e como nós poderíamos nos posicionar dentro desse nicho. Isso é muito importante e muito relevante e um assunto que está em voga ano após ano, cada vez mais, tá? Então é muito importante que a gente entenda quem é a empreendedora no Brasil hoje, quais são os desafios dela e você está convidado para trabalhar isso comigo, tá bom? Seja muito bem-vindo, espero que você goste muito do material. Então, aqui, o que nós temos para o início da nossa apresentação? Então, a minha apresentação eu sou a Giuline, casada com o Fábio, adoro essa parte. Sou sócia da GIG, consultora contábil, especialista em direito tributário. Estou me especializando agora em planejamento empresarial e também sou empreendedora social, tá? Se você quiser, fique à vontade para a gente trocar ideias por meio das minhas redes sociais. O LinkedIn está aqui, o Instagram da GIG também e o meu Instagram. Vai ser um prazer, afinal, não vale nada o conhecimento se não for para nós compartilharmos. O que a gente tem de agenda aqui? Então vamos lá. Nós temos para trabalhar na presente data o panorama do sonho da empreendedora no Brasil, os desafios que elas têm a superar, as competências necessárias que são exigidas, né, para a empreendedora, sobre ser você mesmo. Então, não adianta você desenhar o nicho, desenhar o mercado que você quer atingir. Eu quero trabalhar com empreendedorismo feminino. Ok. Se você não puder ser você mesmo, isso é muito importante. Sobre a formação de parcerias e o conceito de sororidade. E o desejado, né? O almejado sucesso é você quem faz, ok? Bora lá para a gente começar a trabalhar sobre isso. Então, aqui eu convido vocês para assistirem um vídeo, tá bom? O nome do vídeo Ser Mãe é um Plus. Então, muito interessante. Por quê? Porque de uma forma muito leve, muito bem humorada, né? O roteirista, a atriz, eles trazem uma reflexão sobre o reposicionamento da mãe dentro do mercado de trabalho. Aí você vai me falar, mas nem toda empreendedora é mãe. Não, não é. Mas a maioria das mães se torna uma empreendedora. Por quê? Porque quando ela volta para o mercado de trabalho, ela não se encaixa mais dentro das exigências, nem do mundo corporativo, né? Nem, por exemplo, de organizações sem fins lucrativos, enfim. Por quê? Porque as exigências então, a gente tem lá, em 1944, nossas leis trabalhistas implantadas, uma sociedade com novas regras colocadas, que agora, no ano de 2020, não mudou, né? Então, a gente faz as mesmas exigências em relação a horários de trabalho, a gente faz as mesmas exigências para as mulheres e os homens, dizendo assim, vocês não querem igualdade? Tem que trabalhar igual. E, na verdade, não é assim, né? Lembrando que a nossa sociedade fica mais forte quando nós nos tornamos pessoas mais humanas, muito sensíveis, que pregam e colocam a empatia em prática. Então, esse vídeo é um convite para que você consiga refletir sobre o principal motivo pelo qual a maioria das mães não volta para o mercado de trabalho e começam a empreender, tá? Ele, durante a história, é muito importante porque a atriz principal começa numa entrevista, né? Com o primeiro empregador, a possível vaga que ela vai ocupar. Ele elogia muito o currículo dela, mas aí ele vê um hiato dentro do currículo dela. E aí pergunta o que você fez durante esse período. E aí ela responde que foi mãe, que se dedicou à maternidade.
E depois da terceira ou quarta entrevista em que ela recebe um não, ela fala que ela estava cuidando de outros projetos que envolviam coisas entre divisão de recursos, né? Administração de tempo, uma série de coisas. Então ela começa a colocar coisas que as mães fazem inconscientemente. E aí o empregador fica interessado em contratar ela para a vaga. Então veja bem, você tem uma profissional com vasta experiência, vivência de mercado, um sétimo olho aí, né? Vamos colocar, e você não a contrata por causa das limitações possíveis que podem acontecer caso ela precise ir na escola, ver o filho, ou ficar afastada, enfim. Com a pandemia, a gente vê que cada vez mais isso não faz mais sentido. Por quê? Porque as colaboradoras empreendedoras que têm condições, é claro, estão trabalhando de casa. Então, estão administrando a sua casa, a sua família, né? E aí? A gente rompeu essa barreira? Então eu convido vocês a assistir esse filme, refletir sobre isso, porque é uma reflexão muito importante para o início do nosso processo de aprendizado, tá bom? Já é uma coisa para você se sentir mais relaxado, começar a se sentir mais aberta e aberto para entender um lado que talvez você não vivencie, tá bom? Perfeito. Então, vamos seguir aqui. Vamos entender o nosso público em potencial, tá bom? Então, assim, você já se perguntou quem é a empreendedora no Brasil? Então, comece a refletir quem são as empreendedoras, de onde elas vêm, né? Como elas comem, com quem elas se juntam, será que elas são sozinhas, fazem terapia, não fazem, né? Se aconselham com o melhor amigo, se aconselham com a família. E aí depois você passa a verificar, pode ser dentro da sua carteira mesmo. Quem das empreendedoras escolheu empreender? Pois é, a gente muitas vezes não escolhe ir para o empreendedorismo, né? A gente sem querer aparece lá, por quê? Ou porque a nossa mãe já era uma empreendedora, o nosso pai, nossos irmãos, né? Muitas vezes o nosso esposo ou esposa. E aí a gente vai para o empreendedorismo sem querer. E aí, quando você é picado pelo empreendedorismo, né? Não é dom, você vai se adaptando, você vai aprendendo, você vai se esforçando. Quando você é picado pelo empreendedorismo, você se apaixona. E quando isso acontece, você precisa do quê? E quem não escolheu empreender, ainda tem um detalhe muito importante, né? Eu não escolhi empreender. E qual que é o propósito daquilo que eu estou fazendo? Então, eu convido você, se você tem uma carteira de empresas comandadas por mulheres, a refletir com elas, a enxergar essas empresas e entender isso. Porque muitas vezes a empresa não está decolando, não está funcionando. Por quê? Porque falta o propósito. E eu não digo que você tenha a obrigação, como consultor contábil, consultora contábil, de ir lá e chacoalhar o empreendedor. Não, mas a ciência contábil não existe para manter as empresas abertas, funcionando, para cumprir o princípio da continuidade? Sim, né? Ela existe. Então, como cientista contábil, eu te convido a buscar entender o comportamento do teu cliente, tá? Vamos lá? Então, depois desse tempo que a gente tem para reflexão, faça essa lição, é muito importante, tá bom? Vamos seguir aqui. Então, a gente abre aqui o panorama, olha só que interessante, né? As mulheres que têm os próprios negócios, elas dedicam até 8 horas por dia para o negócio, até 3 horas para os filhos ou família e até 2 horas para lazer, tá? Isso foi uma pesquisa realizada com mais de 2.000 mulheres pela Rede Mulher Empreendedora, tá? Por que buscar... eu não sei o que eu fiz. Assim, como gestores contábeis, nós devemos realmente sim nos preocupar se a nossa equipe
principalmente a nossa equipe formada por colaboradoras do sexo feminino, ela está engajada com os propósitos da empresa. Por quê? Porque você às vezes perde uma intraempreendedora, né? Alguém que poderia empreender dentro do seu próprio negócio para iniciar um novo negócio, talvez um negócio concorrente ao seu, né? Não vamos trabalhar aqui com hipocrisia, porque a gente sabe muito bem que esse é um dos fantasmas que atordoa toda a nossa classe, né? A gente treina, né, deixa a pessoa com um conhecimento maravilhoso, espera que ela vá entrar numa sucessão dentro da nossa empresa, que ela vá se tornar uma sócia, e o que acontece? Ela não se sente conectada com o propósito da nossa empresa, ela não se sente engajada com o nosso negócio e inicia o próprio negócio, tá? Então, assim, essa reflexão ela é muito importante para que você consiga também ajustar isso dentro do seu negócio contábil, tá bom? Voltando aqui agora para a nossa pesquisa, então veja bem, a empreendedora ela opta por empreender muitas vezes para ter flexibilidade de horário, tá? Então ela pode até trabalhar muito mais dentro do próprio negócio dela, mas é ela quem faz as regras dela. Então isso faz com que elas queiram ir para o empreendedorismo. Cheguei, vou aqui agora arrasar, desbravar, seja o que for. Se for dar errado, foi por minha culpa. Se for dar certo, foi por minha culpa. E assim segue o jogo, tá bom? Perfeito. E aí, quem são as empreendedoras que a gente tem no Brasil hoje? 59% delas são casadas, tá? E 52% têm filhos. Então, a gente ainda tem uma maioria de empresas em que as empreendedoras são mães. 69% delas, olha isso, que número interessante. 69% das mulheres têm graduação ou pós-graduação, né? É claro que a gente tem uma pesquisa aqui feita com empreendedoras que têm conexão com uma rede de mulheres empreendedoras. Então, a gente está falando de um perfil de cliente que já vai buscar capacitação, que é um perfil de cliente que a gente gosta de atender. Né? Quando a gente está falando de nicho de mercado, até isso é levado em consideração. Na montagem da nossa persona, a gente leva muito isso em consideração. Então, é importante que você saiba que essa empreendedora, na maioria das vezes, ela já tem uma formação ou uma pós-graduação e que as dificuldades dela são diferentes agora, depois que ela estudou, do que as dificuldades no início, tá? E aí a gente tem no nosso país 44% dos homens que se declaram formados ou pós-graduados. Então as mulheres estudam mais, tá? A maioria dessas empreendedoras começam depois dos 30 a empreender. E o negócio é a principal renda familiar para 38% delas. Então você tem a figura do negócio para cuidar da sua família, né? Quantas histórias nós não acompanhamos sobre isso? Será que você conhece as empreendedoras da sua empresa contábil? Você sabe essa informação sobre elas? Se o negócio é a renda principal, a formação delas, se elas são casadas, solteiras, qual que é o lifestyle delas? Isso é muito importante, tá? Então, veja, aqui foi uma pesquisa realizada com uma rede que apoia empreendedoras, mas nada impede que você faça isso dentro do seu escritório contábil com as empreendedoras e empreendedores que você atende, tá? Isso é muito importante, isso diz muito sobre a nossa carteira de clientes. Não basta só mais a gente saber quanto que o cliente fatura, a gente tem que entender esses traços dele para saber como fazer que ele esteja mais perto de nós, tá? Bora lá. A mulher empreendedora. 75% tomam a decisão de empreender após terem filhos. Uau! 75% é um número muito alto. Acima de 50% delas escolhem começar o próprio negócio após terem filhos. Isso quer dizer o quê? Que você tem que ter um acordo lá com o médico na maternidade para quando a mulher tiver um filho, você dá o seu cartão contábil? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, na verdade, isso quer dizer que elas não se sentem prontas para voltar para um emprego CLT ou qualquer outra coisa do tipo. E muitas vezes elas querem ter mais liberdade e aí faz com que elas decidam empreender. Então, faz sentido você se conectar a esses meios das novas mães? Total, se o seu mercado é o mercado feminino, faz muito sentido, tá?
16% delas têm mais de 50 anos. Olha só que público interessante, né? E a gente enxerga que o público mais 50 vai ser mais relevante nessa faixa daqui nos próximos 10 anos, tá? Bom, a gente tem um outro número muito relevante aqui, que é a faixa do empreendedorismo. Então, 43% delas têm a partir de 30 anos, tá? E aí, se você olhar aqui que a maioria delas empreende depois dos 30, e se você pegar a média de idade em que as mulheres têm filhos hoje, esses números conversam muito. Então, faz sentido agora eu dizer para você assim, estude a sua carteira, entenda a personalidade da empreendedora que você atende? Faz, né? Faz total sentido. Então, vamos aqui ao nosso próximo. O que a gente tem lá nas empreendedoras que chama muita atenção? Empreender é igual a qualidade de vida para elas. Mas a gente sabe bem que quando a gente opta por empreender, a gente trabalha muito mais. Sim, mas a flexibilidade do seu horário, você poder comandar como essas coisas vão ser feitas na sua vida, isso faz toda a diferença, né? Faz muita diferença. E elas ainda citam que chegam a trabalhar mais que 9 horas por dia. E isso, se a gente levar em consideração lá o que a Organização Mundial de Saúde indica, é claro que é muito. É muito. E trabalham e dormem pouco, viu, gente? Porque também quando você é empreendedor, muitas vezes você não tem horário para ir dormir. Você tem horário para acordar, mas horário para acabar, não, tá? E a gente ainda tem uma questão muito relevante das mulheres empreendedoras, bem como as colaboradoras regime CLT, tá? Jornada dupla. E muitas vezes uma jornada tripla. Então, a empreendedora carrega com ela um sentimento de se dedicar muito tempo ao negócio e se dedicar pouco à família, tá? Mas aí o que move elas? Aquele número que a gente viu, 38% delas trazem o sustento da casa do próprio negócio, isso é muito relevante, e essa questão da qualidade de vida. Apesar de trabalhar muito, elas se sentem melhores, tá? E aí, o número que os contadores amam, que a gente o tempo inteiro não consegue entender como que isso é concebível, né? 41% das mulheres misturam o dinheiro da casa com o do negócio. E eu vou dizer para vocês que esse número é da pesquisa, tá? E a gente poderia ter algumas tímidas explicando coisas ou dizendo coisas, né? Fazendo depoimentos que não fossem muito verdadeiros. Porque eu estive recentemente em uma palestra em Minas Gerais e eu perguntei quem que, primeiro, controlava, né, os gastos da empresa e depois quem sabia o que era gasto da empresa e o que era gasto pessoal. E assim, eu tive poucas gatas pingadas com a mão levantada, numa plateia que a gente tinha cerca de 300 pessoas. Então, assim, no Brasil, apesar da gente, se você está muito atualizado com questões de do que passa no YouTube, né? A guerra das corretoras financeiras para captar investimento das pessoas, essa coisa do brasileiro tirar um pouco o dinheiro da poupança e investir, né? E esse conceito é todo muito novo e ele é pós-escola. A gente aprende ele depois que a gente se forma no ensino médio. Então, nós, como consultores contábeis, temos uma oportunidade aqui de começar a ensinar as pessoas o que a gente domina tão bem. E assim espero, né? Porque em muitos casos a gente tem lá casa de ferreiro e espeto de pau, né? Então, o que a gente espera é que a gente, com o nosso poder, nosso entendimento, né, da ciência contábil, a gente consiga trazer para essas empreendedoras um pouco mais disso. E aí você pode passear comigo por uma série de sistemas que existem hoje. Então, por exemplo, vou colocar o QuickBooks, né? Que é um sistema exatamente voltado para controle financeiro. Se você traz isso, se você ensina isso para a empreendedora, você vira a melhor amiga, melhor amigo dela. Por quê? Porque você está empoderando ela a ter o controle da casa dela. E a mulher, ela é disciplinada. Então, quando você mostrar que aquilo tem resultado, ela vai aplicar, tá bom? Então, assim, não digo que é a nossa responsabilidade, mas que a gente tem como entregar isso. Então, por que não fazer? Não é verdade? 1/3 das mulheres entrevistadas tinha conta pessoa jurídica. E isso, quando a gente vai trabalhar com a contabilidade de uma empresa, é um baita de um problema.
Então, por exemplo, na G&G, a gente emprega um procedimento de treinamento para o novo cliente. Isso se o cliente vem de outra contabilidade ou se o cliente está iniciando a empresa agora, então ele tem um treinamento inicial. E aí, nesse processo de treinamento inicial, a gente já solicita que ele abra uma conta. E hoje já não tem mais desculpa para você não ter a conta pessoa jurídica. Sei lá, eu já ouvi desculpas do tipo, o banco me cobra uma taxa alta. Gente, tem contas digitais. Se você, como contador, não sabe como é isso, eu indico para que você se atualize sobre esse assunto, tá bom? A conta digital é uma conta que pode ser feita pelo seu cliente pelo celular, não tem tarifa de conta corrente, muitas delas oferecem até bonificação na TED e no DOC, ou seja, não cobram essa tarifa, né? Tem programas de pontos. Então, se você não está atualizado com esse conceito, te convido a se atualizar e também convidar o seu cliente que não tem conta de pessoa jurídica a fazer isso, né? E aí ensinar para ele que as coisas da empresa vão ser na conta da empresa, as contas da pessoa física vão ser numa única retirada do mês, adentrar no processo de consultoria financeira pessoal da sua cliente. Por quê? Muitas vezes elas não sabem quanto elas precisam tirar de dinheiro da empresa para casa. Ou tem medo de descobrir esse número. Quando elas descobrem esse número, elas ficam com vergonha. Olha que loucura, né? Então, assim, ensinar para o empreendedor quanto ganha um gerente no mercado, tudo isso para que ela comece a se sentir mais à vontade, para que ela comece a se esforçar para fazer da melhor forma e para que você tenha esses ganhos dentro da sua organização contábil. Porque o empreendedor satisfeito, ele não só se mantém com você, como ele te indica para outros empreendedores, tá? 55% das mulheres administram as finanças com a ajuda de Excel. Então, veja bem, você sabe tão bem quanto eu que o Excel não é uma ferramenta tão simples para se mexer quando você não aprendeu nada sobre ele. É claro que hoje a gente vê muitos vídeos na internet, mas não são todas as empreendedoras que têm acesso a isso. Isso eu garanto para vocês, tá? Se ela tem uma loja, por exemplo, que fabrica sabonetes, eu digo para você que ela vai assistir 1 milhão de vídeos sobre tipos de sabonete, mas dificilmente ela vai procurar aprender sobre como fazer uma planilha. Então é você quem tem que indicar isso para ela. Você tem uma ferramenta no seu celular que se chama WhatsApp, provavelmente, e você pode compartilhar com ela isso. A QuickBooks, por exemplo, tem uma ferramenta que é de aplicativo para celular. Olha que gostosinho, né? Você foi lá, você gastou um dinheiro comprando uma matéria-prima, já tira foto, já sobe para o aplicativo. Nós precisamos nos atualizar como contadores e contadoras para trazer isso para os nossos clientes, para que eles saibam que isso é possível, que é possível facilitar a vida no dia a dia para melhorar a informação financeira para nós, tá bom? Então, assim, se você tem a resposta de que 55% delas administram as finanças com a ajuda de Excel e 32%, gente, esse número é absurdo, 32% com um caderno, qual que é o teu posicionamento? O que você vai fazer para mudar esse jogo? Então, voltando para uma das aulas que eu sempre dou, eu pergunto assim, quantas de vocês sabem quanto foi o faturamento do último ano? As empreendedoras não levantam a mão. Não sei se é porque a empresa fatura muito dinheiro e elas não querem contar. Brincadeira, mentira. Mas assim, a gente sabe nitidamente que o controle fica para segundo plano, né? Só que o que não pode ser medido não pode ser mensurado. E quanto tempo nós vamos esperar para que essa realidade mude? Ou você vai deixar alguém sair na frente e mudar? E aí você fica atrás só reclamando do cara, né? Porque a gente tem essa posição também. Então, assim, vamos sair dessa posição do conforto, mirar nesse mercado, porque é um mercado que tem muita oportunidade para a gente, e dar andamento nas nossas ideias, implementações, tá bom? E aí, você vai falar assim para mim, pô, mas eu faço tudo, né? Eu tenho tudo para entregar, tudo para fazer. Eu sei, todos nós temos, né? E aí a gente precisa fazer o quê? A gente precisa organizar o nosso time para nos apoiar, para que a gente tenha condições de dar andamento nas coisas, tá bom? Isso é muito importante. Então, assim, para um líder que principalmente está sempre sob pressão, a parte de delegar para que você consiga se aproximar do cliente é fundamental, tá bom? Vamos seguir aqui. Então, a gente vai seguir aqui na nossa pauta para quais são os desafios que as empreendedoras têm para superar.
Meu Deus, são muitas, mas os mais relevantes listados por elas são planejamento, acesso ao crédito e gestão do tempo. E aí, como esses temas são muito relevantes, tem uma pauta separada só para eles, no sentido do seguinte, tá? Vamos para o planejamento e por que ele está separado? Porque o planejamento a gente sabe que não é só planejar. E tem uma frase muito interessante que coloca assim, né? Planejar é essencial, mas planejamento pode não dar certo. E tudo bem, mas você precisa ter o plano, tá? Então, assim, muito importante é entender aqui o que é planejamento. Então, se você fosse explicar para o teu cliente, como você diria o que é planejamento? Planejamento é você ter uma rota a seguir. Eu geralmente trago para a parte técnica. Eu divido em planejamento em estratégico, em o tático e também o operacional. Por quê? Porque eu tento explicar para ele que a empresa dele tem que ficar em blocos separados. Um bloco maior é onde ela quer chegar, ou seja, eu quero ser a melhor produtora de maionese do país. Ok. E aí vem o planejamento tático. O que eu vou fazer para ser a melhor produtora de maionese do país? E por último, o operacional. O que eu vou ter de tarefas todos os dias para ser a melhor produtora de maionese do país? Então, quando você traz isso para exemplos, fica muito mais fácil do empreendedor entender, tá? Por quê? Porque quando a gente coloca termos técnicos, planejamento para a gente pode ser uma coisa simples, mas quando você coloca em termos mais simplificados para o empreendedor entender, você vai lograr sucesso com a sua explicação, tá? Muito importante isso e indico muito que esse tema seja conversado com os seus clientes. Por quê? Porque as empreendedoras dizem que elas não sabem como fazer planejamento. Não sabem nem por onde começar. Olha só que demanda interessante você tem para sua consultoria contábil. Você pode ter uma consultoria contábil só focada em planejamento empreendedor, né? Isso é um nicho muito interessante, só que você não vai lograr sucesso aí se você não tiver conteúdo elaborado de forma explicada disso, um conteúdo voltado por setor. E aí, quando você começa a produzir esse tipo de informação, o empreendedor começa a ter identificação com aquilo que você fala. Por quê? Porque é uma dor que ele sente. Quantos de nós empregamos planejamento dentro das nossas empresas? Olha, se a sua empresa hoje ela não tem planejamento, eu indico que você coloque dentro dela o planejamento, participe de uma mentoria, né? Aplique vídeos, livros com a sua equipe. Monte o seu planejamento, grave essa montagem. Por quê? Porque depois você vai usar de exemplo. O exemplo é um ótimo condutor de pessoas. Quando você mostra para os seus clientes que você empregou isso dentro do seu negócio, você faz com que eles criem identificação e queiram aprender com você, tá? Então, vamos pegar agora um exemplo muito simples que não tem a ver com core, né? Com definir o meu business, onde ele quer chegar, enfim. Mas as estratégias de retomada agora na pandemia, né? Então, a tua empresa já tem um plano a ser seguido? Você já contratou um profissional para isso? Não. Então, contrate um profissional para isso. Por quê? Porque você vai gravar como foi a implementação e você vai compartilhar com seus clientes. Lembra aquela coisa? Casa de ferreiro, espeto de pau? Você é o profissional contábil. Se você ensinar para ele que você passou por aquilo, que foi dolorido, mas que você logrou êxito, olha só como vai impactar isso diretamente e de forma positiva no empreendedorismo. Porque ele vai sentir que não é só ele que tem que gastar dinheiro com isso, que você também tem que gastar dinheiro com isso, que você também tem que se preocupar com isso, e vocês vão compartilhar das mesmas dores. As dores parecidas também unem as pessoas. Os amores parecidos unem, mas as dores parecidas também. Tá? Isso é muito legal, vale muito a pena, convido você a tentar aplicar, tá? Outro item que as empreendedoras colocam que tem muita dificuldade é o acesso ao crédito. Então, no Brasil, assim, o micro e pequeno empresário já tem dificuldade a crédito. Aí você vem para a micro e pequena empresária, aí ela tem dificuldade nível 2, né? E aí, quando você vem para a micro e pequena empresária negra, ela tem dificuldade nível 3. Isso eu não estou inventando, isso são informações. Você pode fazer pesquisa, por exemplo, com a Black Money, que é uma startup que cuida
inclusive voltado para o mercado, né, de empreendedoras e empreendedores negros, pesquisas muito interessantes, podcasts muito enriquecedores, em que você pode aprender mais sobre isso, tá bom? Mas assim, são dados, não são achismos. E aí, por que isso acontece? Muitas vezes porque a empreendedora não tem um imóvel próprio, né? O imóvel dela tá em nome de quem? Tá em nome do esposo, tá em nome dos pais, do filho. Muitas vezes porque ela não tem um controle de caixa, olha ali de novo o ganho do controle do caixa, do fluxo de caixa, das demonstrações financeiras, ela não encaminha isso para o banco. Você tem noção? O banco antes pediu balanço patrimonial e a DRE, né, para o empreendedor obter crédito. Agora ele pede só a declaração de faturamento. Então, assim, até o banco teve que mudar as políticas de flexibilização de documentos para que o empreendedor conseguisse obter crédito. Só que mesmo com essa flexibilização, a gente vê a contrapartida do quê? Do risco. O spread bancário é alto. Então, e dentro do spread, a gente tem o fator do risco. O micro e pequeno empreendedor no Brasil, ele apresenta risco para o banco. Então, o que acontece? A dificuldade de acesso ao crédito. Aí, seu cliente quer expandir o negócio. Ele não tem controle financeiro, ele sabe que o negócio é bom, mas ele não tem controle financeiro. Como é que ele consegue investidor? Né? Vocês já assistiram algum daqueles programas de investimento que as perguntas são: qual que é a sua margem? Né? Qual que é o seu ponto de equilíbrio? E aí você fica se perguntando quantos clientes dentro da minha empresa contábil saberiam responder isso? E aí você chega à conclusão de que todos, ou metade, ou nenhum. Então você precisa trabalhar isso. Faça pequenos vídeos brincando com essas coisas e chamando os empreendedores para prestar atenção nesses números. Por quê? Porque se acesso a crédito é um problema, é uma dor da empreendedora, você pode ter um nicho de mercado só para cuidar de itens de acessibilidade ao crédito do seu cliente, tá bom? Dê uma pesquisada, inclusive, em fintechs, porque tem uma série de fintechs hoje fazendo parcerias com empresas contábeis, tá? Gestão de tempo. Então, vamos lá. Nós também temos dificuldade com isso. Isso é uma dificuldade de todo empreendedor. Então, se você já sabe que não tem como indicar um coaching de vida para o empreendedor, porque eles são profissionais que orientam para esse tipo de assunto, esse tipo de dificuldade, você pode compartilhar com ele livros, né? O Poder do Hábito, por exemplo, O Milagre da Manhã. Não quer dizer que ele tenha que acordar às 5 da manhã, quer dizer que ele possa organizar a vida dele, né? Então, isso não é uma dor só das empreendedoras, isso é uma dor dos empreendedores, isso é uma dor dentro das nossas empresas contábeis, com a nossa equipe, com o nosso time. Então, se a gente for o exemplo de novo, que você comece por uma agenda, por um planner, pela Siri, pela Alexia, o que seja, tá? Que você tenha exemplos para que o empreendedor comece a sentir que ele pode ir além, que ele pode fazer mais com o dia dele, tá? Então, essas são dores e desafios principais listados pela empreendedora e nós todos temos conhecimento para ajudar, para auxiliar num tipo de dor dessa, tá? E aí a gente vem para um item muito interessante, né? Quais são as competências necessárias para empreender? E aí, depois que a gente olhar elas, vamos refletir assim: a gente tem essas competências, né? Nós não somos os maiores empresários do mundo. Então, assim, todo dia a gente aprende uma coisa nova. Todo dia que você aprender uma coisa nova, você pode compartilhar essa coisa nova com seu cliente. Cria um grupo no Telegram, onde você fala: gente, aprendi tal coisa nova hoje. Se um deles ouvir, já valeu o seu compartilhamento, né? Muitas pessoas têm redes sociais para ficar postando fotos de viagem, etc. Escolha como ser útil dentro da sua rede social. Escolha como dar propósito para você ter uma rede social. Isso faz muita diferença, tá? Então vamos lá. As competências necessárias para empreender. Entender de leis, né? Então o empreendedor tem que entender, sim, qual é a legislação aplicável ao negócio dele. Por isso que contabilidades especializadas em determinados ramos de negócio, elas têm um mercado muito interessante a atingir, inclusive nos próximos anos, porque a gente enxerga que, apesar da internet, o empreendedor vem cada vez menos sabendo das coisas, né? E quando você é uma contabilidade empresarial voltada, por exemplo, para o ramo de restaurantes, você já sabe sobre toda a legislação sindical, vigilância sanitária aplicável ao estabelecimento.
Então, isso é um baita ganho. E as empreendedoras sentem necessidade de entender sobre leis. Então, foque no mercado, por exemplo, salões de cabeleireiras, né? Quais são as legislações necessárias para você ser um bom contabilista, uma boa contabilista nessa área? Para você conquistar o cliente dessa área? Isso é muito interessante, tá? Entender de captação de recursos. O cliente não sabe hoje quais são as inúmeras opções que ele tem para conseguir dinheiro. Nossa, mas passa na televisão, né? Isso é dentro da sua bolha, tá? O que eu quero dizer com bolha? Do mundo em que você vive. Então, se você é uma pessoa que escuta rádio todo dia, que você lê notícias na internet, que você assiste televisão, você tem essas informações. Mas o empreendedor, geralmente, ele acorda muito cedo, vai buscar os pescados, depois vai para o restaurante, faz a limpeza, organiza, verifica se todos os colaboradores chegaram. Até aí, ele assistiu e leu as mesmas coisas que você? Não. Então, o que custa você mandar um WhatsApp para ele sobre aquilo que você ouviu sobre o negócio dele, né? Legal. E isso vai para a questão de captação de recursos, tá? O empreendedor precisa saber o que tem de linha de crédito, o que tem de investidores e etc, para que ele consiga se sentir mais seguro para obter um crédito mais vantajoso para a empresa dele, tá? Processo produtivo. O empreendedor tem que entender de processo produtivo. E aí, processos produtivos se renovam, né? Porque a tecnologia que a gente usava lá no Henry Ford não é a mesma que a gente usa hoje. Então, conforme você identifica ferramentas que podem auxiliar no negócio do seu cliente, você pode avisá-lo sobre isso, porque é uma necessidade que ele tem, tá? Planejamento e orçamento. Olha aí outra área em que nós somos muito bons, né? Em fazer o planejamento empresarial em números no início do ano e o orçamento e acompanhar isso mês a mês com o empreendedor. Então é possível a gente atingir esse mercado, por quê? Porque é uma dor delas, tá? Se manter ligada em tendências. Cara, se manter ligada em tendências é uma coisa que elas têm muita dificuldade, porque vamos pensar assim, você trabalha com moda, né? Então, quando a pandemia começou, a gente tinha a máscara lisa. Agora, no meio da pandemia, a gente já tem máscara que copia o rosto da pessoa, né? Olha só, e a dificuldade que elas têm para acompanhar isso e não gastar dinheiro, não estocar e etc. Então, assim, tem dificuldade nisso, a gente identifica muito isso no negócio. Eu entendo que não é a nossa especialização sobre isso, mas assim, compartilhar com eles programas que ensinem sobre isso, né? Olha, eu sinto muito se você não consome sobre isso, eu te convido a consumir. Por quê? Porque é muito importante. A gente tem que adorar assistir programas sobre empreendedorismo, tá? É necessário que a gente leia sobre isso. É claro que a gente tem que ter o tempo para desafogar nossa cabeça, mas quando você trabalha com ciências contábeis, com consultoria contábil, você é apaixonado por isso, você respira negócio, tá? Então, por favor, se você não gosta de assistir esse tipo de programa, se você nunca tentou, eu te convido a tentar, porque é muito gostoso, muito prazeroso, tá? Controle financeiro constante. As empreendedoras têm a necessidade de entender sobre controle financeiro e é você, contador e contadora, que pode ensiná-lo. E aí, se você identificar que ele continua com dificuldade, você pode adentrar mais e fazer junto com ele, como eu expliquei no slide anterior, tá bom? Aprimorar a técnica de vendas. Então, assim, você não pode não ser o melhor vendedor do mundo, mas você pode fazer uma live com o melhor vendedor do mundo para os seus clientes assistirem. Ah, mas eu fiz a live e só 10 pessoas assistiram. Não tem problema nenhum. Porque quando um cliente precisar de uma dica, você clica no botão de compartilhar e ele assiste depois. Não tem problema nenhum. O mais importante é você já ter a ideia, criar aquele conteúdo e fazer ele ficar disponível para quando o seu cliente precisar, tá bom? Liderança de equipes. Gente, nós temos esse problema. Nós temos essa dificuldade. É difícil ter bola de cristal para adivinhar a necessidade das pessoas. Tem dias em que nós não estamos bem. Imagine as empreendedoras, que de repente elas começaram o próprio negócio, ele começou a crescer e elas não entendem sobre como tratar as pessoas. Então, de novo, eu posso não ser especialista nisso, mas eu posso ser o cara, a mulher que conhece alguém que é especialista nisso. Eu posso fazer uma live, eu posso fazer um blog, alguma coisa assim, em que eu possa compartilhar esses insights com esses empreendedores, tá? E manter o foco, todos nós.
todos nós temos dificuldade em manter o foco, tá? Então, assim, elas também têm isso. Então, não fique chateado se você marcou a reunião com ela e ela não te ligou. Ah, ela que é interessada, ela que me liga. Não, você vai pegar o telefone, você vai pegar o e-mail, você vai pegar o WhatsApp, você vai chamar a cliente e vai falar assim, ó, eu tô aqui. Volta para mim que agora é a parte mais importante, a gente vai cuidar do controle financeiro da sua empresa. Então elas apontam que elas têm essa dificuldade e necessitam melhorar essas competências. Vamos ajudá-las, tá? Quando você fizer isso, você vai melhorar também o seu negócio. Funções. Então, as funções que as nossas empreendedoras têm. Elas têm que se dividir desde atender clientes até manter a empresa sem dívidas. Isso é desafiador e nós sabemos disso, tá? E as necessidades que elas têm dentro das competências, que coincidem muito com as competências que a gente estudou. Então, precisa contratar funcionário, ter acesso a crédito para investir no próprio negócio, precisa ter dinheiro na empresa para pagar as contas pessoais delas, precisam aprender como divulgar o negócio, fazer networking. Por exemplo, dentro dessas necessidades, como a sua empresa contábil pode agregar? Né? Questione sobre isso, tente pensar em novos produtos para que você consiga ter mais ticket com o mesmo cliente. Isso é muito interessante, isso é muito bom para os nossos negócios, tá bom? Agora vamos falar um pouco sobre montagem de parcerias e sororidade, tá? Então, sororidade é aquele termo feminino que a gente usa hoje, tá? Para questões femininas, em que a gente sente, né, pelo que a outra está passando, mas a gente nunca passou por aquilo e não é por isso que eu vou deixar de sentir menos ou sentir mais. Então, eu posso não sentir o que você está sentindo na pele, mas eu me sinto triste, chateado, incomodado, revoltado por você estar passando sobre isso e eu te acolho. Por quê? Porque eu quero que você fique bem, tá? Isso funciona muito. Você vai colocar, isso é um conceito feminista. Não, não é, tá? E aí, hoje a gente também tem um caminho voltado também para auxílio a homens em relação a isso. Então, esse tipo de discussão está crescendo na nossa sociedade ano a ano. É muito interessante a gente se inteirar, porque isso, se você trabalha com equipes principalmente mais jovens, eles têm muito a te ensinar sobre isso, né? Dividir. Então, se você quer buscar um especialista para falar sobre isso, geralmente sua equipe mais jovem entende muito, pode falar sobre isso, tá? E aí, buscar redes de apoio para os seus clientes. Então, você trabalha com restaurantes, por que você já não montou um jantar com os restaurantes, com todos os seus clientes que são restaurantes? Você atende salões de beleza, por que você não montou ainda? Né? Um jantar, um evento, um congresso, alguma coisa. Tudo bem, mas agora tá com a pandemia. Tá, mas dá para fazer isso online. Então, comece a galgar isso para que você também esteja dentro da rede de apoio do seu cliente, tá bom? Empatia com as empreendedoras. Então, assim, coloque-se sim no lugar da outra, tá? Não interessa que você não tem filhos, não interessa que você não é casada, enfim. Tente se colocar no lugar da sua cliente e entender pelo que ela está passando, tá? Por quê? Porque a contabilidade não é uma ciência exata, é uma ciência humana, ok? Quando a gente faz lá a contabilidade, a gente tem lá uma matéria de sociologia. E aí, você fez aquela matéria só para você passar ou você realmente absorveu as questões sociais que eram abordadas ali, né? Nós precisamos ser cada vez mais humanos. Mas o que é ser humano? A gente está reaprendendo. Então, empatia é um dos aspectos, né? O que a gente chama de soft skills. É um dos aspectos muito importantes que a gente tem que colocar dentro do nosso ambiente. Não só com os nossos colaboradores, mas com as nossas colegas empreendedoras. Por quê? Porque elas precisam dessa visão. Então, aqui eu tenho duas fotos. Eu tenho a foto da minha melhor amiga, que eu conheci numa rede de empreendedoras, né? De empreendedoras, a Tarsila. Então, vamos fazer de novo. Foi. Aqui eu tenho foto da minha melhor amiga, da Tarsila.
Eu conheci ela dentro de uma rede de empreendedoras e a gente se deu muito bem. A gente não tem personalidades parecidas, a gente não tem vidas parecidas, mas a gente se deu muito bem. Por quê? Porque teve um match com as personalidades. Então, assim, você provavelmente vai ter um match com alguma cliente sua. Uma cliente pode virar amiga da outra cliente. Isso é muito bacana promover esse tipo de coisa. Aqui é um evento, a foto de um evento que eu fui da Rede Mulher Empreendedora, que está lotado de empreendedoras aprendendo sobre diversas coisas, desde aplicativo de celular para melhorar o seu Instagram, até controle financeiro, tá? Então, muito bacana promover isso e muito enriquecedor para suas empreendedoras. E capacitação online. Aposte em capacitação online para suas empreendedoras. Por quê? Porque vai gerar proximidade. Ela dificilmente vai trocar o seu negócio por outro, porque você ensina e as pessoas estão loucas para aprender, tá? E você também vai se desafiar, porque quando você começa a montar um vídeo para o teu cliente, ou você contrata uma empresa de comunicação para isso, você começa a viver um novo mundo, sai um pouco da zona de conforto. Isso não é obrigatório, tá? É só se você quiser crescer. Aqui. Então, assim, Gil, você colocou tudo isso, tá? Mas e eu? Como eu fico? Meu amigo contador, minha amiga contadora, eu digo para você que você deve se cuidar, que você deve aprender a pedir ajuda. Se você é a mulher ou é o cara que faz tudo sozinho, tá errado, tá? Você tem que aprender a pedir ajuda. Mantenha a sua energia. Então, aqui tem a foto que eu tô na cachoeira com a minha família. Então, assim, você precisa passear, você precisa relaxar. Por mais que seja ali do lado, né? Ler um livro, assistir a um filme, você precisa permitir isso para você mesmo. Isso é muito importante. E aqui tem a foto do meu bem precioso, que é a minha equipe, né? Como eu sou feliz de contar com a minha equipe, de poder compartilhar as necessidades que eu tenho do negócio com elas e com o meu sócio Osmar. Então, assim, como eles acreditam em mim, eu acredito neles. E como a gente trabalha para que a equipe seja cada vez mais forte, ajude o cliente. Mas isso tudo eu só consegui construir com eles quando eu aprendi a pedir ajuda. Se eu não aprender a pedir ajuda, eu não vou ser bem sucedida, tá? Manter a energia sempre. Então, assim, quando você se vê muito esgotado, pare, tá? E isso tem muito a ver com gestão de tempo também. Às vezes a gente tá tão esgotado porque a gente deixa várias coisas para acontecerem ao mesmo tempo. Então, é bom trabalhar isso, tá? E ser fiel ao seu propósito. Você tem que buscar o porquê você faz aquilo. Porque toda vez que você pensar em desistir, você vai voltar para o seu propósito e ver que ele é muito maior, que ele faz muito mais sentido, tá? E aí, sucesso é você quem faz. Eu convido vocês a fazer um levantamento dentro das suas empresas contábeis, da mesma forma que a gente faz levantamentos na nossa, tá? E aí, por quê? Porque você não tem um bando de dados na sua empresa contábil, você tem um banco de dados. Então, faça com que esse banco de dados vire conteúdo, faça com que esse banco de dados vire um direcionador para você saber onde você tem que focar mais nos seus clientes. Então, a gente fez um levantamento lá para o Dia da Mulher, tá? 57% dos clientes que a gente atende são empresas comandadas por mulheres, tá? Dessas empresas, 174 famílias estão empregadas por esse negócio. Olha como faz uma diferença relevante quando você fala que são 174 famílias, né? Olha o poder do empreendedorismo dentro do nosso país, que coisa maravilhosa, deliciosa, né? Empregabilidade é tudo que a gente precisa hoje, porque o emprego, né, o trabalho, ele é a dignidade do ser humano. Isso é muito bom, tá? E aí, no país foram gerados na economia por essas empresas no ano de 2019 13 milhões de reais. Aí você vai falar assim, pô, isso não é nada. Eu posso dizer para você que para você não é nada. Para nós é um número maravilhoso, tá? Porque
porque você tem um bloco de empresas que tiveram um faturamento de 13 milhões de reais durante um ano e empregam 174 famílias, é um motivo de muito orgulho pra gente, tá? Então eu convido você a também levantar quais são os números que te dão orgulho, porque isso vai fazer com que você resgate o item propósito. E quando você pensar em desistir, ou quando você pensar em nichar o seu negócio para algo que te dê prazer, você sempre vai resgatar o item mais importante, o que te dá orgulho. Como recuperar o seu orgulho? Então, se você tá lá down, você tá se sentindo assim, cara, tô sugado, não sou nada, não faça isso, tá? Então, alerta aqui agora para injeção, pílula de ânimo, tá? Não se sabote. Valorize cada vitória sua. Quem você era quando você começou, como você é agora, como você se sente, por que você se sente dessa forma. Quando você começar a refletir sobre isso, você vai voltar a recuperar o seu orgulho. Separe isso, pelo menos uma vez por semana para você manter a sua energia alinhada, tá? Ah, quando eu tinha 15 anos, como eu era? Ah, eu era uma adolescente, eu tinha planos, eu tinha sonhos, mas eu não era útil. E com 30, como eu sou? Ah, eu sou uma empreendedora que empodera meu time, eu adoro dar risada, eu me dou muito bem com os meus clientes, eu impacto mais de 200 negócios. Eu começo a pensar dessa forma e eu me sinto muito orgulhosa, né? Ah, se você é uma boa filha, eu sou uma boa filha. Se você é um pai amoroso, eu sou um pai que ama a minha família. Sinta orgulho pelos simples feitos do seu dia a dia, você vai se sentir muito melhor, tá? E aí, quando um exercício muito interessante é o exercício contra a procrastinação, né? Você executa isso sempre que possível. Você fecha os olhos e faz. 5, 4, 3, 2, 1. Eu confio em mim. Então, você já informou para o teu corpo, você já informou para o teu cérebro que você tá ali, cara, você tá no gás. É assim que tem que ser. A gente tem que manter a nossa mente elevada para isso, tá? E quando você lida com empreendedoras, você também tem que passar isso para elas. Fazer com que elas resgatem os motivos pelos quais elas têm orgulho. Eu faço muito esses exercícios com os clientes para resgatar o orgulho deles. E funciona muito, tá? Aqui eu tenho um plano de crescimento e estabilidade que você pode testar com você, com a sua equipe, com as empreendedoras, tá bom? Por quê? Porque ele é um plano muito voltado para a parte de negócios, mas que mistura um pouco uma parte holística, tá? Então você começa por fazer a revisão das suas atitudes e pensamentos, como eu estou agindo, como eu estou pensando em relação a essa situação, ou ao meu negócio, ou à minha vida, tá? E aí eu começo a fazer as coisas e dizer com a mesma coerência. E isso funciona muito. E aí você começa, quando conduzir o seu colaborador, ou a empreendedora, ou a você mesmo, a sempre verificar a questão de abundância na sua vida. Você sempre tem que ter ganhos maiores e gastos menores, tá? Então, muitas vezes a gente tem aquela questão, eu fechei 10 contratos, a partir do mês que vem eu vou comprar um carro. Calma, firme os pés no chão, faça o seu planejamento e aí sim você vai conseguir dar andamento no que é necessário e lograr suas vitórias, tá bom? Conheça pessoas e relacione-se. Por quê? Porque o poder do networking é transformador. Então, eu vou dar um exemplo para vocês do Eduardo Lira, né? Que é o CEO da Gerando Falcões. A partir do momento em que ele começou a criar conexões com grandes empresas, a instituição dele começou a crescer e aparecer, e agora no Corona é nesse tempo de pandemia, é um dos expoentes mais fortes que a gente tem no país em questão a auxílio a pessoas que moram em comunidades, tá? Olha como as redes de networking têm poder, tá? Pertença às redes de apoio. Então, veja, uma coisa é você conhecer pessoas e se relacionar bem com elas. Outra coisa é você fazer parte de redes que apoiam pessoas. Então, você também pode se esforçar para doar. Ao invés de você só receber, se esforce para doar. Você vai conhecer amigos incríveis, tá? Isso vai fazer muito bem para você, para o seu negócio, para a sua família, tá?
Enxergue o que você faz de fora para dentro. Então, se você estivesse se olhando de fora, se você estivesse olhando, eu estivesse olhando a Gioline do lado de fora, o que será que eu corrigiria? O que será que eu elogiaria? Isso é um exercício muito legal de fazer, tá? Quando você criar uma responsabilidade, você cumpra, por favor, tá? E um modo de você fazer isso é você dizer em voz alta. Quando você publica que você vai fazer uma coisa, quando você fala para alguém ou fala para o seu time que você vai fazer uma coisa, você vai ficar mais engajado a fazer. E aí você vai ter que cumprir, senão você vai ficar envergonhado. Então, é muito interessante você, no momento em que criar uma responsabilidade, trabalhar o dobro para conseguir cumpri-la, tá? E entregue coisas que você realmente acredite. Não adianta você trabalhar por coisas que você não acredita, tá? Se você não concorda com determinada coisa ou não acredita naquilo que estão te pedindo, pense e verifique assim, realmente, eu vou fazer isso, porque eu vou fazer isso, eu quero fazer isso. E aí você pode reagir e dizer, não, eu não quero, eu não concordo com isso, para que isso não fique você não fique carregando isso e se sentindo mal, e se sentindo chateada, chateado por isso, tá bom? Uma coisa muito interessante é, às vezes a gente se enerva muito, né? Então, pensar se daqui 7 dias, se você pensasse nesse problema, você ficaria no estado que você tá agora. Isso ajuda bastante, tá? Eu, particularmente, sou bastante brava, muito nervosa, então eu tento trabalhar muito esse ciclo e me consertar para tentar fazer um dia melhor a cada dia, tá? Aqui tem a cópia dos materiais das pesquisas utilizadas, na verdade é a referência bibliográfica, né? Então aqui a gente tem a referência bibliográfica dos materiais utilizados nessa pesquisa, da pesquisa que eu apresentei durante a palestra, tá? E aí, muito bacana, convido vocês a pesquisarem mais materiais sobre esse assunto, para se aprofundarem mais, entenderem mais a dor do público que é de empreendedoras e vocês vão gostar muito. Talvez vocês tenham insights muito bons e consigam implementar isso dentro dos seus negócios. Agradeço pelo acompanhamento, pela participação, fico muito feliz, muito grata. Espero que tenha sido muito útil para todos nós. Convido novamente vocês para seguirem as nossas redes sociais para que a gente consiga compartilhar ideias, materiais e criar redes de apoio, tá bom? Um bom congresso para todos nós. Fiquem com Deus.